novos modelos de culto podem afetar a igreja no nosso cotidiano atual, não é? E aí eu queria iniciar aqui a minha pergunta para o pastor Tiago, perguntando para ele: pastor, fale um pouco aí sobre a presença de Deus. O que é a presença de Deus? O que é que o senhor poderia trazer para nós, conceituar a presença de Deus nos nossos dias, e nos dias passados e nos dias odiernos? Amém, pastor. Esse é um tema de conhecimento bíblico, né, para nós. Nós que somos cristãos, nós vamos pensar a respeito sobre isso, né? O que é a presença de Deus? Acho que uma definição que todos nós cristãos precisamos de ter. Nós como cristãos precisamos de pensar sobre isso, sobre o que realmente é a presença de Deus. Pois viver uma vida cristã sem conhecer esses atributos de Deus, né, nós não podemos avançar. Até mesmo isso torna vazio, né, a partir do que a gente está proclamando. Se conhecemos a Deus, precisamos saber o que é a presença dele, o que realmente nós estamos buscando. A presença de Deus, na minha mentalidade e no meu conhecimento, é justamente um exemplo muito simples, é quando há uma aproximação, né? E a gente pode definir, se for teologicamente, a gente pode pensar sobre presença de Deus no aspecto teológico da onipresença de Deus, né? Deus onipresente. O Deus onipresente, ele está já com a sua própria palavra dizendo que ele está presente em todos os lugares. Se nós percebermos agora, nós conseguimos imaginar que Deus está presente aqui na minha casa, está presente aí na sua casa, e aonde nós conseguirmos imaginar, Deus está presente, por conta da sua onisciência, é um atributo de Deus. É um atributo que ele tem de ser um Deus poderoso, capaz de estar presente em todos os lugares. Então, isso é a presença de Deus. Porém, essa presença de Deus não é a presença de Deus que nós estamos nos acostumando ou acostumados a falar, a viver e até mesmo buscar, porque nós estamos falando e buscando sempre a presença de Deus manifesta, a presença de Deus revelada, a presença de Deus comunicada aos homens. Então, é disso que a gente pode falar e deixar marcado como presença de Deus. A onisciência de Deus é clara e é um atributo que Deus não comunica a ninguém, mas a sua presença revelada, essa é a presença que nós conseguimos ter contato, né? Eu gosto de um texto, eu quero até ler aqui, que é 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 9. No capítulo 16 de 2 Crônicas, no versículo 9, vai definir um pouco disso que eu falei, que é assim, ó: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para se revelar poderoso com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nesse texto aqui nós temos a manifestação desses dois tópicos que eu acabei de falar. A onipresença de Deus é na parte A do versículo que vai dizer assim, ó: porquanto o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. A onipresença de Deus deixa claro que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus consegue ver todas as coisas, ele está presente em todas as coisas, ele consegue contemplar tudo que está acontecendo aqui na terra. Mas aqui também vai dizer sobre aquilo que é a presença manifesta de Deus, que é, na outra parte do versículo, para revelar-se poderoso com aqueles cujo coração é totalmente dele. Como que nós sentimos Deus, sabemos que ele está por perto, presente, quando ele se revela a nós, quando ele se revela poderoso? Então aí nós conseguimos sentir a sua presença. Quando nós percebemos no Velho Testamento que tinha algumas manifestações da Shekinah, aquela gloriosa manifestação poderosa, nós conseguimos entender que ali era Deus se revelando àquele povo.
E as manifestações em que Deus aparece ao povo, Moisés na sarça ardente, Deus se revelou a ele, então aquela presença ali é a presença de Deus revelada. Quando Deus aparece aos profetas, aos homens, e agora no Novo Testamento, através do que nós podemos chamar de presença revelada, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós conseguimos hoje, nos dias que estamos vivendo, notar a presença de Deus manifesta ou revelada àqueles que amam a Deus, nós conseguimos entender o agir do Espírito Santo. Então, para pontuar aí o que é presença de Deus, nós podemos definir assim, que a presença de Deus é a manifestação de Deus revelada aos homens, revelada a nós. Então, ele demonstra aquilo que é a sua presença para nós.